Eu chego com o meu carro que não está ligando para um mecânico e o mecânico tem que me fazer perguntas para poder entender o porquê ou qual é a parte do carro que não está funcionando de acordo com quando eu viro a chave da ignição. O relatório, você vai relatar quais são as suas conclusões sobre aqueles dados, certo? Então, o relatório também não pode ser um print screen do dashboard, entendeu? Que você só jogou ali no PowerPoint, ou que você... Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Seja bem-vindo a mais um episódio do Analytics Talks. Se você ouve o nosso Spotify, a nossa Amazon, o nosso Apple, somente em áudio, você não está notando nenhuma diferença nisso aqui. Porém, se você é aquele ouvinte que, na realidade, é um espectador assíduo que gosta de assistir vídeo, tá vendo que a realidade tá um pouco diferente? Eu tô aqui com um fundo cheio de livro que possivelmente eu li ou não li, você nunca vai saber, mas vai parecer intelectual. Porque eu estou em casa e sim, não é quarentena nem nada, graças a Deus. É só porque a Métricas Boas agora terá de vez em quando este formato de gravações online para que a gente possa internacionalizar o nosso podcast e trazer gente da Holanda. Vai ter gente da Holanda aqui agora conversando com a gente, para a gente poder trazer a galera que é expert em assuntos para debater e conversar com a gente. Mas, além deste assunto aqui, além deste motivo da gente estar gravando online, tem um segundo motivo, né, Luciano? Exatamente, motivo esse que é aquela, né? Pobre fazendo obra é difícil, né? Então nosso estúdio está em obras e aí montando a nova Analytics House lá, então nesse momento a gente também vai utilizar aqui esse ambiente remoto de gravação. E é aquela também, né? Vocês só ganham com isso, né? Porque vai que rola um episódio com a Avinash Kaushik aí. Remotamente seria muito viável isso, né? Então fica aí. Você fica esperando o Avinash Kaushik aí e eu fico mentindo aqui desse lado, tá tudo certo. Hoje falaremos sobre visualização de dados e para isso eu convido a primeira participante desse nosso papo, porque eu estou aqui mais de ouvinte e perguntador do que eu tô completamente. Chamar ela primeiramente a senhorita Maria Fernanda Neuhauter. Ela que quando vê alguém utilizando cores vermelhas e pretas para algo positivo, descabela na hora. E aí, Mafê, seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Boa! E a segunda participante desse nosso podcast, desse nosso episódio, ela é detentora de algumas coisas que ouvintes e participantes que já passaram aqui ficarão boquiabertos. Se você não sabe, o podcast é o episódio mais ouvido da Métricas Boas em toda, assim, ele tem uma diferença de 40% plays a mais que o segundo, só pra vocês terem noção, beleza? É o episódio sobre storytelling com dados que nós gravamos online. A Mafê participa desse episódio até. E também participa ela, Ingrid Silva Pino, que está diretamente da Holanda, a terra do Stroopwafel, para falar com a gente aqui sobre visualização de dados. E além disso, também esteve no primeiro Analytics Summit, detentora simplesmente dessas duas badges aqui, Ingrid. Seja bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Vamos ver se a gente bate recorde aqui, já que estamos eu e a Mafê aqui hoje de novo, hein? Eu realmente trabalho com dados há muito tempo, há 11 anos, e já me envolvi com várias áreas diferentes, mas o tema que eu mais gosto é visualização de dados, então estou muito feliz de estar aqui de novo para mais um podcast da Métricas Boas. A Ingrid que detém o outro badge aí, ela desbloqueou a melhor explicação sobre como iniciou-se a GDPR lá fora. A galera curtiu muito no Summit. Isso é verdade. Não, eu tô falando, a expectativa é que agora que a galera tá começando a ouvir esse episódio, ainda não tava ligado que era a Ingrid aqui e as participações dela. A Ingrid no podcast Storytelling com Dados, a gente vai deixar linkado na descrição pra você depois ouvir também. Ela, inclusive, explica como usar a Pixar para contar história com dados. Olha aí, Ingrid. Acho que eu não lembro disso. Eu preciso ouvir ele de novo. Fanfics aqui. Para a gente começar o nosso papo aqui sobre visualização de dados, data visualization, data vis, cada um chama de determinada situação. Eu queria começar pela Ingrid e depois da Mafê trazendo aqui, que era como vocês definiriam a visualização de dados no mercado atual? Você acredita que os profissionais e as empresas precisam evoluir mais nesta área ou já é uma área consolidada?
Pode começar aí, Ingrid. Silêncio. Eu selecionei a Ingrid para começar, que ela é convidada externa. Ok, tranquilo, eu posso começar. Bom, visualização de dados, ela está ligada a uma habilidade que é como a alfabetização. E em inglês existe o termo visual literacy, né, que é como uma alfabetização visual. Então, o profissional que não sabe interpretar dados de um gráfico ou se comunicar com base em dados, criando um gráfico que facilite interpretar esses dados, facilite essa comunicação, esse profissional não tem como trabalhar com dados, não tem como trabalhar com negócios e com mais uma série de outras coisas que exige saber interpretar dados. E hoje em dia é muita coisa, são muitas profissões que exigem que você precise interpretar algum tipo de dados. E tem cada vez mais profissionais que valorizam aprender isso e empresas que valorizam esses profissionais. Mas não é só uma questão do mercado profissional. Entender visualização de dados faz parte de entender melhor o mundo à nossa volta. Então, se eu abro um aplicativo aqui no meu celular, tem gráfico de aplicativo de saúde, fitness, de finanças, em vários outros que eu uso para gerenciar a minha vida e torná-la melhor, tem gráficos. Então, se eu vou ler uma notícia de jornal, tem um gráfico lá explicando o que está acontecendo no mundo. Está cheio de exemplo de gráficos mal feitos, mesmo em grandes veículos de imprensa. E se você não sabe interpretar esses gráficos, você pode acabar mal informado, pode acabar acreditando em fake news, reproduzindo bobagem por aí, né? Então, minha resposta é meio tendenciosa, porque eu valorizo muito a visualização de dados por motivos como esses. Então, é lógico que eu vou te dizer que é muito importante que os profissionais, as empresas se beneficiam muito de evoluir nessa área de visualização de dados. Mas eu penso que também não é todo mundo que funciona bem com informações visuais. Então, uma pessoa que é daltônica, por exemplo, tem dificuldade para distinguir cores, vai ter dificuldade também de interpretar informações em gráficos. Eu penso também que tem aqueles famosos testes de QI, tem uma parte que tenta medir sua capacidade de interpretar padrões visuais e uma parte que tenta medir sua capacidade de interpretar padrões numéricos. Eu me dou super bem com a parte de interpretar padrões visuais. Meu cérebro funciona melhor desse jeito. Já a minha irmã é o contrário, ela interpreta melhor padrões numéricos. E numa equipe profissional vai ser assim também, numa empresa, numa equipe de dados. Então, algumas pessoas vão ter maior facilidade de interpretar dados representados de forma visual e outras não. E até certo ponto isso pode ser treinado, mas também tem o que o cérebro de cada um se dá melhor em fazer. Para você, Mafê? Estava pensando o que eu poderia acrescentar depois da resposta tão completa que a Ingrid falou, mas assim, super concordo. Eu acho que eu sempre menciono o conteúdo da Ingrid que eu acompanho no LinkedIn também. Acho que eu comecei a estudar mais sobre esse assunto muito dessa forma, e super concordo com o que ela falou nesse cenário assim, não que tudo vai se resumir à visualização de dados, mas de fato é uma skill que vem crescendo em determinados ambientes, para determinadas pessoas, mas é importante você saber, a gente que trabalha com dados, né, a gente apresenta dados para os nossos clientes, a equipe de business precisa saber como comunicar isso da forma mais eficiente, seja criando uma visualização muito boa ou fazendo uma planilha no Excel, se for a forma mais fácil de conversar com o cliente, né? Você tem que, para quem está o objetivo principal é comunicar dados, você tem que talvez ter essa versatilidade de identificar qual a sua audiência, qual a melhor forma de você conversar. Só para, acho que complementando, né, o que a resposta daí. Boa. Cara, tem uma frase de um autor de livros de storytelling e tudo mais, que eu até peguei aqui de uma foto que eu tirei, que é o Philip Pullman. E ele fala o seguinte: depois de alimentação, abrigo e companheirismo, as histórias são aquilo de que mais precisamos no mundo. E você pode perceber que toda vez que a gente fala alguma história, quando a gente conversa sobre algum tema, a gente sempre necessita de um apelo visual. A gente pode não ter necessariamente gráficos e números, mas apelo visual muitas vezes sim. Quando você pega a maneira como as pessoas consomem as coisas, hoje no Brasil, por exemplo, e nos Estados Unidos, o podcast é uma das formas de entretenimento e de conteúdo que as pessoas mais consomem. Não tem apelo visual, não tem apelo de número, não tem apelo de gráfico, e as pessoas conseguem, pela audição, pela escutativa, interpretar e adquirir aquilo. Agora, o que está junto desse recurso visual? Foi o que a gente falou lá no início pra gente, né? Tem pessoas que vão conseguir ser mais voltadas a número, pessoas que vão ser mais voltadas à visualização, tem pessoas que vão ser
mais voltadas à parte da história contada. Eu, por exemplo, prefiro muito mais que as pessoas conversem comigo tendo o recurso visual como apoio da própria pessoa do que aquilo como apoio para que eu fique consultando. Só que aqui, para mim, que é parte que eu ia chegar para vocês agora, em cima de todo esse contexto que vocês trouxeram e do meu aqui agora, é que eu acho que as pessoas elas estão muito viciadas nessas informações e nesses testes, que muitas vezes não servem para porra nenhuma. Então as pessoas, eu vejo que elas confundem duas questões, eu queria a opinião de vocês sobre isso. Número 1, elas confundem que storytelling com dados é só visualização de dados, e eu falo até sobre isso porque é um livro que eu amo, mas o storytelling com dados ele tem pouquíssima informação de storytelling, o restante é só data visualization, visualização de dados. Então as pessoas confundem muito, porque eu posso fazer o melhor recurso visual, se eu não souber contar a história que está por trás daquilo, não vai adiantar apenas isso. Então é um conjunto. E número 2, as pessoas estão muito viciadas em criar dash, achando que isso é criar uma visualização de dados, e no final, ela está recriando um relatório que já existe, e ela nem está pensando em quem está consumindo aquele conteúdo. Então é muito importante, eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre as pessoas estarem viciadas hoje em construção de dashes, sem nem saber quem está consumindo aquele conteúdo e para que esse conteúdo faz sentido. Porque essa informação aqui, se ela não fosse necessária, seria muito simples. A gente pegaria qualquer dash que funcionaria para todo mundo. E não é assim. Eu concordo e entendo que as pessoas comprarem um dashboard, um template, seguirem templates que existem para dar o seu pontapé inicial, pode fazer muita diferença e ajudar muita gente que está começando. Mas não adianta você acreditar que qualquer dash funciona para todo mundo. Depende do que você está trazendo, de quem está consumindo, e as pessoas esquecem isso aqui. Queria saber a opinião de vocês sobre isso e como que as pessoas podem evitar cometer esse tipo de equívoco, se vocês entendem também como um equívoco. Dash é quase que o novo... Desculpa, te interrompo, pode falar. Não, quero falar que o Dash é quase como um novo PPT, né? Que acho que o pessoal tá ficando obcecado em fazer muito Dash, ou aquele Dash muito extenso, com muitas páginas, e acaba quebrando um pouco a premissa da ferramenta, que é trazer uma otimização na visualização de dados e facilitar a tomada de decisão, né? Então, o que a gente sempre fala aqui na Métricas, principalmente quando um cliente demanda um Dash, é para a gente entender qual o objetivo, né? Então, que tipo de informação ele espera ver, vai auxiliar em que decisão? É um dashboard mais gerencial, é um dashboard um pouco mais tático, que a gente consegue entender o nível de detalhe que a gente vai trazer e deixar ele o mais amigável possível para quem vai consumir essa informação. E aí vai muito dessa... A gente já falou isso aqui em alguns momentos, mas assim, a qualidade da entrega de um dashboard vai depender muito da qualidade do briefing. Então, antes de sair criando um dash, pensa qual vai ser a finalidade, ou vai ser só mais um dash que ninguém vai olhar. A gente até já fez um teste de botar, de ter uma forma de mensurar quantas pessoas estavam acessando alguns dashes que a gente fez, e a gente via que era um acesso muito baixo. Então, a pessoa só queria ter ali, não, eu tenho esse dash, mas ela não entrava para consultar a informação. Só pode dizer que tem, né? Eu achei curioso que você linkou isso com storytelling, Gustavo, porque você perguntou, né, storytelling com dados é só dataviz? Com certeza não é, né? São coisas diferentes, estão ligadas, mas você pode fazer storytelling com dados sem nenhum gráfico, sem nenhum dataviz, certo? E você também pode fazer dataviz que é sem storytelling, mas aí não vai valer para muita coisa, né? Eu vejo storytelling como uma das habilidades que está envolvida em um dataviz, que está envolvida na comunicação visual de dados. E achei legal também que a Mafê comentou, né, o pessoal às vezes faz um dashboard extenso com muitas páginas, ou então começa aquele dashboard pequenininho, mas tem tanta gente acessando e pedindo para acrescentar mais uma coisa, mais outra coisa, e acaba um negócio que vira um monstro ali que ninguém sabe usar direito, né? Curioso, né, você falou de as pessoas recriarem relatórios que já existem como dashboards. Eu penso que se alguém está recriando um em dashboard, né, um relatório que já existe, sem o anterior ser substituído, você não tem um problema de visualização de dados na empresa, você tem um problema de comunicação ali entre os colaboradores ou entre as equipes. Então é um assunto provavelmente para outro episódio de podcast. Mas vai render. Hoje vai render, tô até te dando mais episódio aqui. Mas agora assim, eu acho ótimo recriar como dashboard e substituir um relatório que já existe e que é ruim, que leva muito tempo para fazer, que ninguém lê. Que é tempo e dinheiro jogado no ralo. Eu já vi um relatório que levava 6 horas semanais de um analista sênior para fazer, e só a parte do trabalho manual.
E aí a gente substituiu aquilo por um dashboard. Então era interativo, era mais fácil de compartilhar com mais pessoas, democratizar o acesso aos dados, que acho que é a parte mais importante, o objetivo, né, mais importante de um dashboard. Estava automatizado, então não precisava daquele trabalho manual, 6 horas semanais para atualizar os dados. Então eram 312 horas por ano de um analista sênior que foram economizadas. Isso é bom para o analista que não vai fazer o trabalho repetitivo, chato, que faz ele ficar ali descontente com o trabalho, descontente com a vida. É bom para a empresa que pode alocar essas 312 horas dessa pessoa para fazer outra coisa, de preferência alguma coisa mais útil, aprofundar a análise desses dados e que consegue manter, né, na empresa o analista que não está mais infeliz com o trabalho chato que é obrigado a fazer. E é bom para quem recebe o relatório, que em geral tem menos erros e fica pronto mais rápido por causa da automatização. Então, o problema não é em si recriar o relatório, o problema é o que você faz nessa transição de um relatório para um dashboard. E também não adianta pensar que, acho que você até mesmo falou algo nesse sentido, que o recriar relatório com dashboard não vai ser a solução para todos os seus problemas, vai depender do contexto. A melhor solução pode ser um dashboard, ou um relatório mesmo, ou um gráfico enviado por e-mail, que seja, né? Não existe uma resposta única. Perfeito, perfeito. Acho que essa parte do recriar relatório ela é importante da gente falar aqui, porque eu vou somar um pouco do que você falou com o que a Mafia falou para dar também meus pitacos aqui. Eu trabalhei numa empresa, já falei isso em aula, em outro momento, acho que em podcast não, mas eu trabalhei numa empresa que nós tínhamos uma Smart TV que ficava na frente de cada gerente. Então nós tínhamos, sei lá, 10 gerentes, tínhamos Smart TV na frente de cada gerente, onde essas gerentes e esses gerentes acompanhavam seus resultados ali. E um belo dia eu falei assim, cara, eu penso às vezes na otimização desse mínimo dashboard aqui que aparece, e eu sinto que ninguém usa. Porque quando tá ruim algum KPI ali, eram 4 KPIs só que apareceu, era margem, a receita, a quantidade de pedidos e a quantidade de acesso. E a gente tinha a meta disso por hora, então de hora em hora ele atualizava, mostrando se estava verde ou vermelho, e mostrando se a projeção dizia que apontava crescimento ou queda, né? E mostrando as setinhas do lado, inclusive, para tentar dar uma representação fácil, que todo mundo, vermelho é ruim, verde é bom, para cima é bom, para baixo é ruim. Acabou. Se a margem está para baixo é ruim, se a receita para baixo está ruim, se a sessão está para baixo está ruim, e se o pedido está para baixo está ruim. Porra, entendemos quem consome, entendemos a funcionalidade, tá perfeito. E ainda assim, eu tinha a visão de que ninguém usava. Um belo dia, Ingrid, a Mafia já sabe dessa história, eu desliguei as TVs. Né? Falei assim, desliguei as TVs. Maluco, desliguei as TVs e guardei os controles das TVs na minha gaveta. Na minha gaveta. Deu 2 da tarde, um gerente pediu para eu ligar a TV. 2 da tarde. Aí o meu diretor chamou todos os gerentes e as gerentes na sala, me chamou e falou assim, vocês devem estar batendo meta pra caralho, né? Porque vocês têm uma TV que fica ligada 24 horas por dia, mostrando os resultados para vocês, e vocês só se dão conta disso às 2 da tarde. O dia de hoje tá com meus caras e as meninas ali, ó, no esporro sobre isso. E aí as pessoas passaram a dar valor na base do medo, entendeu? Não na base de entender que aquilo era relevante para eles, mas sim na base do medo. E era uma informação palatável que puxava direto do banco, era muito rápido, simples, que ajudava a não ter relatório. Só que o que a gente entendeu, que era o comportamento era, de hora em hora, abrir o e-mail para ver o relatório, porque aí o relatório é mais completo. Eu falei, pô, mas aquilo ali é que te dá o gatilho para você analisar o que está acontecendo. O relatório, ele relata. É outra função, entendeu? O relatório deveria ter a análise do que está acontecendo e aquilo ali só despertar o gatilho para você. Vocês deveriam dar muito valor àquilo ali. Porque não só vocês que analisam, tem outras pessoas do seu time que analisam. Então vocês deveriam entender já as ações que vocês tomam em cima disso. Esse foi um teste que eu fiz que mostrou como a falta de preocupação das pessoas com o dashboard ela é relevante se a gente também não entende o que a pessoa quer. No final das contas, e a gente melhora, a gente tenta entender o que funciona. Porque no final era muito bonitinho sair na revista o CEO, sair na revista o gerente falando, não, porque nós temos uma TV na frente de cada gerente que monitora. Fica bonito, né, ter as TVs. Eu trabalhei em sala de performance, coisa que tinha assim também, todo cheio de TV com dashboard, tinha que ter um dashboard em cada uma. E assim, pode funcionar bem se você tem uma estrutura para isso.
Mas, inclusive, um tempo atrás, quando a gente começou a ter acesso a dados em real time, todo mundo queria os dados em real time. Ai, tem que ter os dados em real time, né, em tempo real. Só que assim, só é útil você ter os dados em tempo real ou o dado ali na TV o tempo todo se você pode tomar decisões em real time, se você pode tomar decisões em tempo real. O negócio ali mudou de verde para vermelho, você toma uma decisão a respeito, entendeu? Ou vai ali entender o que faz. Só que, para isso, você precisa ter pessoas que estão disponíveis. De repente, essa galera aí que só foi ver as TVs desligadas às 2 da tarde, estava cheia de reunião ou cheia de outras coisas para fazer, não teve tempo, entendeu? Tem que ter pessoas disponíveis para tomar essas decisões, tem que ter pessoas que têm autonomia para tomar essas decisões em tempo real. Então, você ter o dashboard lá é maravilhoso, é legal, mas não significa que você vai fazer alguma coisa útil com esse dashboard, certo? Exato. Eu vou deixar o Luciano falar aqui, porque se tem uma coisa que ele bate, e você falou exatamente, por isso que eu falei que ele ia sorrir. Você falou assim, só adianta você ver o dado em tempo real se você tem condição de tomar decisão em tempo real. E ele fala isso, é o lugar de fala dele agora. Vai lá, Luciano. Manda ver. Não, na verdade é porque assim, a gente trabalha com produtos, na verdade, nos casos digitais, e a gente não vai ter uma velocidade de conseguir identificar o problema e resolver o problema em tempo real, né? A não ser que seja um bug muito grotesco que não deveria ter passado pelo processo de deploy. E assim, pegando e colocando tecnologia nisso, né? Não só decisões de marketing. Que aí o cara pode decidir pausar ou despausar uma campanha e aí acredito que a gente tem até um poder de ação mais rápido, mas a gente fala muito sobre isso aqui, de a necessidade que os clientes têm, principalmente com a virada para o GA4, de ter informações em real time. E aí você, graças a Deus eu não tive que falar isso, você falou, agora tem esse corte maravilhoso para falar, não foi eu que disse, foi a Ingrid. Mas acho que tem um ponto em cima disso tudo que a gente estava falando, e eu tô aqui só no chapéu de idiota aqui na cabeça, porque eu não entendo nada, para poder pulverizar uma pergunta aqui para vocês, que a gente estava falando aqui sobre, e a gente acaba pegando muito isso, os dashboards chegarem num cenário onde a gente tem 35 páginas dentro do dashboard. Quais são as coisas que a gente tem que garantir na construção de um dashboard que acaba sendo para a empresa inteira, de que a gente não vai chegar em 35 páginas? Como que a gente organiza isso, sabe? Como que a gente deixa isso minimamente estruturado para que a gente não crie um dashboard de 35 páginas. Eu não sei se é só um extenso, ou se tem um certo processo que a gente tem que implementar para que isso não aconteça. Só adicionando um ponto em cima disso, a Fê sabe disso, mas a Ingrid é bom ela ter só um ponto a mais. Isso é um caso real, tá? De uma empresa que recebeu um dashboard de 36 páginas, que na realidade cada página era um relatório do GA4, quase que copy-paste, do GA Universal até, quase que copy-paste, só que com os recursos que o Looker Studio entregava. Era isso. 36 páginas. Eu não queria levantar essa treta aí, não. Eu só queria fazer a pergunta. Eu levanto. Eu até entendo se tem 36 páginas e tem um menuzinho, com cada negócio, e tem 36 páginas, porque, sei lá, cada parte é para uma área diferente, tem 36 áreas, sei lá. Agora, você entregar tudo para uma área de marketing com 36 páginas, não é nem relatório, é dashboard, é coisa de maluco. Assim, a gente já, aqui na Métricas, a gente já fez dashes mais objetivos e menos. Quando é um dash que vai ter muita gente olhando, às vezes ele acaba ficando um pouco mais extenso, assim, de fato, porque são necessidades diferentes. Mas aí volta muito essa questão de pegar um briefing muito bom para entender quem que vai olhar, qual o contexto de tudo aquilo ali, e tentar fazer esse raciocínio crítico na hora de criar o dash. Como é que a gente vai juntar as informações, como que a gente vai apresentar. A gente nunca fez um de 35 páginas, não chegou nesse nível, mas às vezes fica um pouco, às vezes não vai ser, talvez se for bastante informação que seja necessária, não dê para fazer em 2 páginas, precisa ser um pouco maior. Mas volta muito isso a entender quem é identificar o perfil da pessoa que vai olhar, qual é o nível de decisão que aquela visualização vai auxiliar, se é uma coisa um pouco mais macro, uma coisa um pouco mais no detalhe, se as pessoas têm familiaridade com visualização de dados, com termos, né, do GA, senão a gente acaba tentando deixar o mais didático possível. Eu acho que 35 páginas realmente parece um caso muito extremo, mas também não é só ter 1 ou 2 páginas que vai garantir que o dashboard seja útil, que seja lido, que seja usado, né, e que seja objetivo. Eu acho que a gente pode garantir relevância para a empresa fazendo as perguntas certas e não aceitando qualquer resposta.
Então, o que é mais importante antes de a gente definir, antes de criar qualquer relatório ou dashboard? Quais as questões de negócio que eu quero responder com esse dashboard ou com esse relatório? Quais são as decisões de negócio que eu quero tomar a partir desse relatório ou a partir desse dashboard? E a resposta para essas perguntas não pode ser só uma lista de métricas do que se quer incluído na visualização, entende? Não pode ser só, eu quero ali CPM, impressões, pipipipopopó. Tem que ser, e quem tem que responder isso são os stakeholders, são as pessoas que vão usar esse relatório, que vão tomar as decisões a partir do que está ali no dashboard. Senão, não tem como garantir que essa entrega seja relevante. E essas perguntas, elas podem ser feitas numa simples reunião de kickoff, quando você está começando o projeto, ou num formato de workshop. Geralmente eu faço em formato de workshop, se tem, por exemplo, stakeholders de departamentos diferentes, e você tem que garantir que esse pessoal esteja todo mundo falando a mesma língua quando se trata de dados. Então, o que volta e meia acontece é que nem o gerente, diretor, sabe direito responder essas perguntas. Acha que precisa criar um relatório só para mostrar produtividade, só para mostrar que está integrado nessa cultura de dados, mas não sabe direito como incluir nisso as diretrizes e desafios do negócio. Eu gosto de usar como exemplo um colega que uma vez me pediu para criar um dashboard, que era coisa simples. Era só um gráfico de pizza e uma tabela. Ele só precisava disso. E aí é que vem a minha dica de perguntar muito e não aceitar qualquer resposta. Eu fui perguntando para ele, com que frequência que você vai usar isso? Era toda semana. Aí, o que você vai poder decidir toda semana olhando para esses dados? Eles tinham que decidir realocação de gastos de mídia. Quais perguntas que você precisa responder toda semana sobre essa alocação de recursos nos canais de mídia? Se a gente precisa mover recursos entre canais ou entre campanhas e assim por diante. A gente foi descobrindo todas essas camadas, todas essas segmentações e quebras que precisavam existir naquele relatório, era um dashboard, né, na verdade, para ser útil para ele, né, para ser útil para as pessoas ali que iam usar. Então, como especialista em visualização de dados, que era meu papel nessa época, eu pude ajudar eles a escolher quais que eram os gráficos mais adequados para visualizar aqueles dados, para facilitar que essas decisões de negócio que precisavam ser tomadas. Mas eu também não fiquei restrita só a entender, ok, então foi isso que ele me pediu, eu vou criar da forma que ele me pediu. Eu fui fazendo essas perguntas para desvendar qual que era as respostas, as questões que ele precisava respondidas, as decisões que ele precisava tomar, que os meus gráficos deveriam ajudar, porque se eu desse ali para ele o gráfico de pizza e a tabela que ele me pediu, em teoria, estava bom, né? Eu ia ter cumprido ali a tarefa, mas não ia, no fim das contas, ser relevante, e a entrega final foi bem diferente do que só um gráfico de pizza e uma tabela, e foi bem mais útil para o negócio. E eu acho que você trouxe um ponto fundamental, que acho que é meio que um sintoma do processo de análise de dados no Brasil, pelo menos na minha visão, que é de ser muito reativo. Então o cara pega e recebe uma demanda, ele executa e é fábrica de pastel, né? E aí, se a gente não tem a capacidade de fazer perguntas para poder conseguir entender, é o que a gente estava falando aqui até em outro podcast, né? Eu chego com o meu carro que não está ligando para um mecânico, e o mecânico tem que me fazer perguntas para poder entender o porquê ou qual é a parte do carro que não está funcionando de acordo com quando eu viro a chave da ignição. Beleza, então, é a ignição que está dando problema. Então, se a gente não tiver essa capacidade de fazer pergunta, e que bom que de novo você falou isso, porque a gente já está de saco cheio de falar de profissional de análise de dados, tem que ter a capacidade de fazer boas perguntas e não aceitar, não digerir totalmente, não nem digerir, né, mas ele não aceitar a demanda por si só bruta e executar, porque se a parte de análise de dados ela vira uma fábrica de pastel, a gente não está atendendo a pessoa, e aí a gente cria um dashboard de 35 páginas. Sacou? E acho que tem vários casos aqui que você trouxe que, daria para ficar aqui um dia inteiro só falando sobre engenharia de requisitos e, né, esse processo de você aprender a fazer essas perguntas. Mas acho que esse é o ponto crucial, de você pegar uma demanda e não engolir uma demanda, né? Sabe aquela criança chata que pergunta por que de tudo? É isso aí. Eu concordo gênero, número e grau, e é uma coisa que é muito relevante sobre isso, é a gente entender que muitas vezes a gente, como profissional de dados, e vai fazer um dashboard, vai criar uma visualização de dados, o que a Ingrid trouxe de entender as necessidades,
Cara, a pessoa que está do outro lado, ela não sabe. A gente é que tem que ter a capacidade de extrair isso para saber a melhor forma de montar aquilo para os outros. E muitas vezes o nosso trabalho vai ser um trabalho também de, pelo menos no início, tá, gente? Pelo menos no início, essa é a minha visão, mas pelo menos no início vai ser um trabalho de advogado diabo. O que eu quero dizer com isso? Você vai dizer que a pessoa está errada, que não é daquele jeito, não é daquela forma, até que a pessoa comece a ter uma conscientização maior disso e comece a entender o que você está trazendo. Não é porque você só quer dizer não, é porque não faz sentido daquela maneira ou não faz sentido daquele jeito, né? É muito importante que a gente não tenha medo de falar, não precisa ser agressivo, a gente pode usar uma comunicação não agressiva para fazer as coisas, mas a gente não precisa aceitar tudo só porque alguém disse que tem que ser feito. E eu acredito que é uma realidade muito comum de mercado que faz com que muitas pessoas não saibam o porquê estão fazendo aquilo. Saibam para quê? Para quê? Porque alguém mandou. Mas por quê? Eu não sei. Eu não sei o fundamento disso, eu não sei a finalidade disso. E nesse assunto eu queria fazer essa pergunta para a Mafê e para a Ingrid aqui também, Lucia, fique à vontade também para trazer seus pontos, como sempre, mas como é que o profissional que vai criar suas visualizações de dados, ele pode garantir que esses relatórios, esses dashboards, suas visualizações sejam relevantes e personalizadas para a necessidade específica de cliente, projeto, área da empresa? Porque o que a gente vê comumente acontecendo é não ter esse lado. Eu sempre, e a minha visão de storytelling, tá, Ingrid, é um tema que eu gosto muito de storytelling com dados. Eu já li todos os livros que estão disponíveis no mercado sobre isso, consumo todos os conteúdos possíveis. Fui estudar sobre storytelling sozinho, fui estudar sobre a prática da dramaturgia, para entender como é que eles contam histórias e tudo mais. Entender sobre isso, para poder unir essas visões. E eu vejo que, para mim, né, existem 3 patamares sobre a gente falar de storytelling com dados como um todo. Como eu falei, visualização de dados é um deles. Só que dentro da visualização de dados, tem uma questão que é comum para mim no storytelling e também na visualização de dados como um todo, que é a gente entender nossa audiência, entender quem consome nosso conteúdo, para quem que a gente está fazendo aquilo, por que que a gente está fazendo aquilo. E eu, pelo menos, vejo que na minha realidade Brasil, aqui, das pessoas que a gente conversa, profissionais que a gente conversa, empresas que a gente conversa, aqui, parece que ninguém sabe quem está consumindo. Eu vou construir um dashboard gigantesco, o mais detalhado possível, para o CEO da empresa. Ele não vai ter tempo para ver isso. Você tem que falar o que é acionável. Então, eu queria entender o que vocês entendem para vocês que as pessoas falham e como elas conseguem construir esses dashboards e relatórios que sejam relevantes, entendendo a necessidade de cada área, projeto, pessoas. Aqui na Métricas, a gente, no briefing, né, a gente traz muito essa visão de perguntar se é um dashboard mais tático, estratégico, operacional, para saber esse nível de detalhamento. Mas fazendo uma ponte até com o que a gente falou ao longo desse episódio, eu acho que volta muito nessa questão de você entender com que frequência a pessoa vai olhar qual é o objetivo de negócio, né? O que aquele dado pode auxiliar na tomada de decisão. Sempre volta a isso, a gente sabendo qual o objetivo de negócio que aqueles dados vão auxiliar a atingir, a ter respostas que auxiliam no caminho a conquistar esse objetivo, a gente consegue fazer uma visualização assertiva, porque até essa visão de nível de detalhamento, se o objetivo de negócio é que o diretor da empresa consiga acompanhar para ver se vai bater a meta lá, o OKR daquele quadrimestre, você já consegue entender que não faz sentido talvez você trazer, sei lá, o CPC do Google Ads, esse é um nível de detalhe que talvez não faça tanta diferença para ele. Volta um pouco naquilo que até a Ingrid estava comentando, aquele roteirinho de perguntas e de não aceitar qualquer resposta, e aí entender que talvez a pessoa que está contratando esse serviço seu não tem uma maturidade de saber demandar muito bem, e aí você tem que estar nesse papel de tentar ir tirando as respostas da pessoa, conduzir ela nesse caminho para ter os insumos que você precisa para criar a sua visualização. Foi um pouco do que a gente tinha falado anteriormente também, né? Foi bem, volta naquele roteirinho do que ela tinha falado. Em workshop, em alguns casos, inclusive eu incentivo o pessoal a formular isso em formato de pergunta mesmo. Que pergunta que você está fazendo pro dashboard ou pro relatório que tem que ser respondida? Porque às vezes fica difícil da gente descobrir o que é o objetivo do negócio, o que são essas tais perguntas, né, e decisões que eu tenho que fazer. Então, formula isso em formato de pergunta mesmo, que às vezes ajuda.
Isso é muito maneiro porque a gente começou a colocar isso dentro do nosso processo de plano de mensuração. Então, quando a gente vai fazer por padrão, a gente sempre quer analisar a jornada do usuário. Então, a jornada do usuário são as etapas que ele tem que executar para poder chegar à conversão que bota dinheiro no bolso da empresa e do negócio. E aí a gente começou a fazer um trabalho que tem ajudado muito alguns clientes, que é a partir dos eventos que a gente tem que implementar, porque o cliente quer saber a jornada do usuário, a gente passou a gerar as perguntas. Então, a gente meio que tenta tangibilizar para o cliente um pouco do que a gente está fazendo, de que não são só eventos que a gente está implementando. A gente está tirando dúvidas de negócio a partir desse evento que vai ser coletado e calculado com essa outra métrica que a gente está gerando. Então, acho que é um ponto fundamental aí as perguntas, como sempre. Eu acho que a Mafê bateu num ponto ali, que ela falou inicialmente quando a gente fez essa pergunta, sobre dashboard gerencial, tático, estratégico. Vamos agora, Ingrid e Mafê, contextualizar o que é um dashboard gerencial, tático e estratégico, para a galera entender que em cima disso, eu acho que vale também vocês entrarem mais no assunto de como que a gente entende e monta esse dashboard estratégico, tático aqui, como é que influencia na criação esse dashboard, as pessoas que vão consumir e tudo mais. Acho que vale a pena a gente falar da audiência e da diferença desses dashboards aqui. Eu estava curiosa para ouvir primeiro qual que é como é que a Métricas Boss hoje em dia lida com essas diferenças aí. Mafê, se você puder começar. Boa. E aí, Mafê, que isso? Aí, ó. O gerencial, a gente, aqui, até assim, acho que se for pesquisar sobre esses termos, tem diferentes definições, né? Isso não é uma regra, mas é mais ou menos como a gente organiza aqui dentro. O gerencial a gente acaba associando mais a realmente um dashboard que vai trazer uma visão mais macro do negócio, um dashboard que de repente um gerente ou um diretor, uma pessoa que está ali mais num nível um pouco mais acima, que precisa ter uma visão do negócio como um todo, mas não vai estar ali no detalhe, ele precisa acompanhar. Então são métricas mais chaves, mais essenciais em geral, assim, se a gente vai falando de uma empresa que vende algo, vai ser venda, receita, né? São essas coisas que no fundo a meta sempre é bater determinada receita. O estratégico, ele já é ali para um nível, talvez uma pessoa mais a nível de coordenação ou até de gerência, que precisa ter um nível de detalhamento maior, mas também não é aquela pessoa que está na frente da operação, ela está ali mais nessa posição de gerenciar, então tem que ter esse olhar estratégico, mas indo um pouco mais no detalhe do que um gerencial, enquanto o tático é de fato aquela pessoa que está ali na operação, seria o analista de performance, seria mais ali aquela pessoa que está ali analisando e operando ao mesmo tempo e precisa ter essa visão dos dados para fazer uma alteração. Estou dando muito exemplo aqui do contexto de marketing, que é o que a gente tem mais proximidade, mas às vezes pode ser para ver algum bug, consertar na plataforma também, a gente acaba conduzindo a separação dessa forma aqui dentro, aqui na Métricas. Acho que é bem semelhante com o que eu costumava usar para classificar, principalmente em cursos, né, não tanto na prática, mas mais em cursos para o pessoal entender que existem diferentes públicos, né? Então eu classificava mais de acordo com 3 níveis de público-alvo: analista, gerente e executivo. Então o analista ele precisa realmente de informações mais detalhadas, de mais interação, poder explorar os dados, esmiuçar, entender o comportamento dos dados, né? Então o analista é o responsável por agilizar as coisas em nível mais operacional. O gerente ele já precisa de informações mais resumidas, mais acionáveis, por exemplo, com alertas. Então, uma coisa fácil de identificar qual curso de ação que precisa ser tomado. E aí, num nível mais executivo, o executivo não tem tempo, né? Os C-levels, né? Eles não têm tempo, eles tomam decisões em nível mais alto, dificilmente vão olhar um dashboard, e mesmo em um relatório precisa de 1, 3 páginas, tem que ser a coisa, o famoso sumário executivo, né, precisa ser o mais resumido possível. Mas a gente estava falando também de tática e estratégia, e eu não acredito que deva existir uma distinção entre relatório ou dashboard tático ou estratégico, porque eu realmente acredito que é preciso que existam ambas as coisas, só que em maior ou menor grau, dependendo se as decisões são mais operacionais ou mais executivas. Então, talvez seja um pouco a distinção ali que vocês estavam fazendo de o operacional é mais tático, ou executivo ou gerencial é mais estratégico. Então, a estratégia ela é o plano de ação. Ela é o que vai orientar
quais questões de negócio vão precisar ser respondidas por aquele dashboard. A tática, elas são as ações específicas que precisam ser tomadas a partir do que os dados estão comunicando. Então, em qualquer nível, mais operacional ou mais executivo, vai ter tática e vai ter estratégica. Vai ter tática e estratégia. Se não existe estratégia ou tática, ou nenhum dos dois embutidos em cada pixel do relatório, você só tem um monte de números e um monte de gráficos que podem ser assim, de 10 fontes diferentes, pode ser os gráficos mais bonitos que você já viu na vida, eles não vão servir para nada no negócio. O analista levou um tempão para criar, o gerente vai ficar frustrado que não sabe como usar. Então, até eventualmente o dashboard ser descontinuado ou ser esquecido. Então, a visualização de dados, ela não existe no vácuo, ela precisa ser parte de um sistema, como a gente tem falando, né, dos objetivos do negócio, é preciso considerar o contexto do negócio, e isso envolve incluir tanto a estratégia quanto a tática nos relatórios e nos dashboards. Pelo menos Perfeito. É dessa forma que eu vejo hoje em dia. Legal. Eu concordo. Na minha concepção... Pode falar, Ingrid, pode falar. Eu ia adicionar só mais uma coisinha. Porque quando a gente pensa, a gente está falando em tipos de dashboards, né, ou que nível de estratégia, que nível de tática que tem que ter num dashboard. Pensa na palavra dashboard. Ou painel, né? A tradução correta seria painel. Como um painel de carro. Em inglês é dashboard do carro, né? Essa mesma palavra. Você não tem ali toda e qualquer métrica disponível sobre um carro. O dashboard do carro, o painel do carro, ele mostra as informações necessárias para você dirigir o carro. Só o mínimo necessário para você dirigir o carro. E com o dashboard do negócio precisa ser a mesma coisa. Precisa indicar como dirigir o negócio. E nas diferentes áreas, né, dependendo do departamento ali que aquele dashboard vai atender. Mas, por exemplo, quanto de gasolina ou do meu orçamento eu ainda tenho? Eu preciso ter uma ideia de quantos quilômetros ou quantos projetos, quantas campanhas de mídia eu ainda posso rodar com essa quilometragem ou esse orçamento que eu tenho. Ou eu estou dirigindo o carro ou a campanha de mídia em qual velocidade? Eu estou indo muito rápido, eu preciso acelerar, preciso desacelerar? Essas decisões elas precisam ser fáceis de ler no painel, porque você precisa, no painel do carro, né? Porque você precisa tomar uma decisão ali, às vezes em milésimos de segundos, né? Para não bater. E precisa ter estratégia e tática, precisa ter plano e precisa ter ação, porque o dashboard ele existe basicamente para tomar essas decisões bem informadas e rápidas para fazer uma boa viagem, né? Para fazer em tempo de evitar que quem está dirigindo a empresa bata o carro no poste. Melhor analogia então, do que eu gosto dessa analogia do dashboard do carro, porque tem que ser o mesmo princípio ali. Muito maneiro. Cara, acho que assim, não tem nem o que discordar disso, né? Eu só queria levantar um ponto, porque a gente já falou aqui algumas vezes que entender no momento que a gente está apresentando algo, o público para o qual a gente está apresentando é muito importante. E aí, recentemente, a gente fez até uma mentoria de oratória e tal, onde falou sobre esses tipos de perfis de pessoas, para a gente poder entender se o cara é mais conforme, mais dominante. E eu sei que para a apresentação faz total sentido isso. Eu queria entender de vocês se isso faz sentido na escolha do gráfico. E eu não sei se eu estou viajando aqui de um jeito muito doido, mas se a gente entender, beleza, a pessoa do outro lado, e aí entender que é um cara mais dominante por si só, e eu vou escolher um tipo de gráfico diferente para esse tipo de pessoa que vai analisar. Ou seja, é quase que, de fato, não existe receita de bolo para poder criar um dashboard. A gente ainda tem que adicionar nessa equação o tipo de pessoa que vai estar lendo, mas sobre a ótica de qual ela gosta de receber essa informação. Não sei se eu fiquei muito doido aqui. Eu vou adicionar no que você trouxe aí, para responderem. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que bom senso e bom gosto é uma coisa fodida. Exatamente essa riminha. Por quê? A gente pode esperar bom senso dos outros, mas os outros não terem. A gente pode acreditar que a gente tem bom gosto e os outros acham que é mau gosto. Eu posso achar que eu tenho... É uma coisa muito difícil. Mas bom senso, vamos dizer assim, ainda existe um centro da questão ali. Eu queria, em cima dessa fala do Luciano, e a pergunta ali, complementar, como também a galera que está ouvindo a gente, consumindo esse conteúdo, pode entender o que é um bom senso na hora de escolher o gráfico, escolher a cor que representa aquilo. E gosto de trazer isso em cima de uma coisa que o governo federal trouxe recentemente, que foi uma aplicação do governo federal, não estou sendo político aqui, tá? Mas que mostrava que os números haviam melhorado.
Então falava o seguinte, a nossa inflação caiu, aí mostrava uma setinha para baixo e a inflação em queda era vermelha. O pior, a setinha pro lado laranja, tá ligado? A inflação cair é positivo, não é negativo, sacou? A gente melhorou tal coisa em vermelho e uma setinha para baixo. Não é porque tá para baixo negativo que é ruim, né? Então como é que a gente entende, em cima do que o Luciano trouxe, também o bom senso dentro desse contexto aí? Pode começar a da Ingrid. Mas fecha a pessoa, desculpa. Foi mal. Não, eu ia complementar que, de fato, nessa parte do comportamental, eu tento prestar mais atenção na minha oratória, de fato, não tanto na criação. O Dash vai com aqueles outros pontos que a gente falou, mas se for algo quando você vai apresentar, pelo menos eu sinto mais desafio em adaptar a minha forma de falar, a minha oratória, até porque cada pessoa tem o seu perfil comportamental, né? Então, obviamente, eu falo mais alinhado com o meu. Então, eu preciso tentar identificar o do outro para ajustar a minha oratória e transformar aquela apresentação em algo agradável e não ficar uma coisa chata. Então, eu particularmente acabo, nessa parte de perfil comportamental, eu presto mais atenção na minha oratória diretamente do que tanto a... Mas aí, então, isso não impacta, talvez, qual o gráfico que você vai utilizar? Até o momento eu não tive essa reflexão. Pode ser que eu saia desse podcast. Pelo amor de Deus. Parabéns, Luciano. A menina dormiu com esse barulho agora. Não é isso. É que de fato me faz ter essa dúvida, sabe? E, pô, tudo bem, se de fato não faz sentido, tá tudo tranquilo, tá, gente? Não tem problema. Eu fiquei refletindo sobre isso porque a gente recentemente fez essa mentoria e a gente acaba que, pô, diversos recursos visuais podem ser aplicados de acordo com esse tipo de escuta também. Então, não sei se eu tô viajando e eu botei o chapéu da viagem antes de falar. Eu acho que faz sentido sim, viu, Luciano? Porque mas assim, você vai customizar ali até certo ponto. Porque se você está fazendo um dashboard para um grupo menor de pessoas, é mais fácil de você descobrir ali qual que é o nível de conhecimento sobre dados, o nível de alfabetização visual, daquele grupo. Você está fazendo um dashboard que vai para a empresa inteira, vai ser um pouco mais difícil, você vai ter que talvez nivelar por baixo, ou talvez ir aos poucos. Eu me lembro de um relatório que eu estava fazendo muitos anos atrás, não era um relatório, era um dashboard, que eu queria colocar um gráfico de bolhas, porque tinha 3 métricas importantes ali que eu queria ver a relação entre as 3 métricas. E aí o analista que era mais sênior que eu no projeto falou assim, mas esse cliente, eles não vão entender esse gráfico de bolhas, troca por um gráfico de barra, uma tabela, não lembro o que a gente substituiu, mas ele falou assim pra mim, poxa, esse cliente, ele não vai gostar desse gráfico de bolha, sabe? A gente nem chegou a tentar. Ele só falou, eles não vão entender. Substitui. E aí eu fiquei com isso assim por muito tempo na cabeça, porque eu pensava assim, poxa, a gente nunca vai conseguir chegar a elevar o nível do que o cliente entende ou não ali da visualização de dados se a gente não for ir tentando aos pouquinhos, né? Mostrar uma coisa diferente, pega na mãozinha, explica como é que lê, como é que interpreta aquele gráfico, né? No ano passado eu estava fazendo um relatório sobre inteligência emocional de marcas, né? A gente fez uma pesquisa sobre a inteligência emocional de várias marcas de vários setores diferentes. E aí eu queria ver a distribuição dessas marcas, como é que as pessoas estavam pontuando, né, as marcas. E para essa distribuição eu usei um boxplot. E o boxplot, ele não é um gráfico, mesmo para quem está acostumado a ler gráficos, ele não é tão simples assim de você ler e interpretar. Você precisa ficar ali um tempo encarando o gráfico para você conseguir tirar alguma conclusão. E eu queria muito dividir aquele gráfico, eu queria muito incluir ele na apresentação. E aí, dessa vez, o colega que estava trabalhando comigo nesse projeto, ele falou, não, vamos incluir sim, mas explica primeiro como é que interpreta isso daqui, porque se você só jogar esse gráfico na cara de todo mundo, o pessoal vai ficar meio assustado e vai fingir que entendeu, né? Para não ficar feio, vão só fingir que entendeu. E aí, eu acho que a gente tinha, olha, uns 10 slides antes, que era só explicando como é que lia o negócio. Mas assim, 10 slides não era 10 slides que eu ficava 10 horas falando em cada um, tá? Era assim, aquele slide rapidinho, tá? Mas era, aqui esse gráfico ele vai do mínimo até o máximo. O que tá dentro da caixinha, 50% das marcas vão estar dentro da caixinha. Então a gente fez só rapidinho assim, uma explicação
como é que a gente lê? Porque aí na hora que a gente mostrou realmente as conclusões, olha, esse grupo aqui, o pessoal mais novo, o pessoal mais jovem, as opiniões deles já eram mais polarizadas do que os outros grupos e ficaram mais polarizadas ainda. Então, a gente conseguiu mostrar realmente de um jeito muito mais compreensível e as pessoas conseguiram entender porque a gente tinha incluído aquela explicação anterior. Então, a gente teve esse cuidado, né, que você estava falando, de entender qual que é o meu público-alvo, será que talvez não tanto num sentido de mais dominante, menos dominante, como você estava falando, mas mais num sentido de qual que é o nível de entendimento sobre os dados, né? E aí, foi só incluir uma explicação antes que deu tudo certo, e o pessoal saiu, assim, curtindo muito esse gráfico, porque a gente ajudou eles a entenderem um negócio num nível mais avançado. Próxima vez que eles encararem um boxplot vai ser mais fácil, eu espero. Eles olharam teus slides de novo, assim, pra poder ter a legenda rapidinho. A colinha, né? A colinha rapidinho, aí daqui a pouco já tá na cabeça direto. Mas eu acho que é legal a gente também fazer uma perguntinha a mais aqui para debate. A gente vê de forma muito rotineira as pessoas apresentarem um relatório. E eu, particularmente, levanto minha mão de que relatório é uma coisa que as pessoas têm que saber consumir sem alguém estar apresentando. E a apresentação é uma coisa que você tem recurso visual e recurso do apresentador para facilitar e tornar mais palatável aquilo. Eu queria jogar aqui pro alto que vocês contextualizassem qual é a diferença de um relatório para um dashboard. E é legal isso, que era uma pergunta que já estava na minha cabeça, e a Ingrid falou assim, um relatório não, um dashboard. Eu estava montando um relatório não, eu estava montando um dashboard. É legal isso porque eu vejo isso comumente, assim, cara, e sem brincadeira, eu acho que é um dos... Se eu pudesse medir corretamente quanto tempo que eu vejo analistas de agências gastando, apresentando para o seu cliente o relatório, quando na realidade deveria fazer uma apresentação, é absurdo. Eu já fui cliente, tá, gente? Já fui do outro lado. E mandavam para mim, às vezes, um relatório de 120 páginas. Eram 120 slides, assim, no PowerPoint. Qual era a coisa que eu fazia, qual era a coisa que todo cliente fazia para as agências que eu vi no mundo? Era, vamos fazer um call para você apresentar? Porque eu não vou ler 120 páginas nem fodendo sobre isso. É um livro, caralho. Não vou ler isso. E, ao mesmo tempo, o que fazia na hora da apresentação? Ao invés da agência, do analista, da pessoa, pensaram que vai me apresentar, não, lá, um relatório. Ou seja, vai demorar pra cacete. Chega no momento que eu não vou ter mais saco de ficar aqui vendo isso. E eu, particularmente, entendo que relatório e apresentação são coisas totalmente diferentes. Relatório e dashboard também. Eu queria que vocês contextualizassem sobre isso um pouquinho. Pode começar por você aí, Mafê. Aqui na Métricas, a principal diferença que a gente trabalha é que um relatório a gente traz a nossa proposta à ação, a nossa conclusão. O dashboard é algo para o cliente consultar constantemente e vai tomando as decisões ao longo do tempo, não tem ali a nossa participação. E, em geral, a gente tem um relatório que a gente envia apenas por escrito, que a gente toma cuidado de deixar documentado o texto para ficar aquilo ali, e quando a gente faz a apresentação, a gente até deixa um histórico anotado para ter de memória, mas a gente foca mais na visualização para ir conduzindo o cliente até para ele entender a nossa conclusão. Diria, aí deixa a reunião um pouco mais dinâmica, principalmente por usar de apoio esses recursos visuais, de mostrar a comparação, de testar ali o filtro e mostrando essas variações para o cliente. O dashboard, ele precisa de um nível ali de interação, porque o dashboard ele tem que servir para você explorar os dados. O dashboard não é para você já chegar e ter as respostas prontas. O dashboard é para você tentar descobrir as respostas ali, tentar entender por que os dados estão se comportando de certa forma. Então, eles atendem a objetivos diferentes. Não acho que um é necessariamente melhor do que o outro. O dashboard você tem a oportunidade de automatizar alguns relatórios até certa medida, mas você raramente vai ter, incluir as conclusões também ali no dashboard, certo? Então, os dashboards eles vão estar numa ferramenta tipo um Looker Studio, um Power BI, um Tableau, enfim, uma ferramenta que permita aquilo ser interativo e compartilhado com muitas pessoas. O relatório, você vai relatar quais são as suas conclusões sobre aqueles dados, certo? Então, o relatório também não pode ser
um print screen do dashboard, entendeu? Que você só jogou ali no PowerPoint, ou que você Senhor, não fui eu que falei. baixou ali o Ilumine essa dashboard em pessoa. PDF. Né? Ele Gabriel, te não peço pode ser um negócio Gabriel. estático. Vou pedir um favor ao Gabriel aqui, Ingrid. Esse momento que você falou isso, Gabriel vai recortar e botar um eco, sabe? Vou botar você falando isso várias vezes na tela, pra eu poder usar, assim, só um negocinho pra mim mesmo. Se você me permitir. Claro. Colocar de toque no celular, né? Exato. Do nada eu vou estar passando por algum lugar que alguém vai ter feito print, assim eu vou, dashboard não pode ser um print, o relatório não pode ser um print do dashboard. Pois é. Toque de celular novo para os analistas. Dashboard não pode ser um print do dashboard. Não, peraí, o que eu falei agora? Relatório não pode ser um print do dashboard. Cabe a gente também, talvez, analisar que, tipo, aí, de novo, eu vou botar o chapéu do idiota e eu vou continuar botando, que eu não faço a mínima ideia, mas cabe da gente, talvez, tentar entender que o dashboard ele vai ser mais uma descrição, enquanto dentro do relatório a gente vai fazer uma prescrição do que a gente tem que tomar de decisão. Cabe fazer esse tipo de análise e analogia aqui? Ou não? Eu tô falando merda. E fica à vontade se eu tô falando merda, tá? Deixa eu ver se eu entendi. Então, no dashboard você iria explorar as perguntas e as decisões. Mas no relatório você já iria... Entendendo a estrutura desses tipos de análise, descritiva, prescritiva e por aí vai. Então, cabe dizer que um dashboard é só a descrição do que está acontecendo. Enquanto num report, num relatório, a gente vai prescrever também, tirar as conclusões em cima disso. Sim. Fechou. Mas em geral você vai prescrever com base no que foi lá explorar, certo? Seja num dashboard, seja num Excel, vai. Só que a questão é assim, eu tenho um dashboard aqui que tem sido o mais usado. Eu criei ele no ano passado. Acho que eu me sinto no ano passado. E assim, a pessoa está usando muito. Toda semana, praticamente, eu recebo mais um pedido para compartilhar com mais gente. E por que está sendo muito usado? Porque não é que essas pessoas não saberiam trabalhar com esses dados no Excel, mas tomaria muito mais tempo, entendeu? Então, elas têm a oportunidade, a democratização dos dados, né? Elas têm a oportunidade de ir lá nesse dashboard e brincar ali com os filtros e brincar com os dados, ver as diferentes quebras, né? Diferentes segmentos que eles podem fazer e claro, para muitas pessoas também é mais fácil, mesmo para mim, às vezes eu não vou consultar esses mesmos dados no arquivo Excel, e eu tenho acesso à base, né, desses dados, mas fica muito mais simples de eu consultar ali no dashboard. A prescrição, né, o que a gente vai fazer a respeito desses dados, é o que eu vou, então, extrair desses mesmos dados, que também estão no dashboard, mas que eu uso só para explorar no dashboard. Eu também crio, às vezes, alguns relatórios específicos para algum segmento do mercado ou para algum cliente que está incluído nesse relatório. A gente cria um relatório estático, né, que é um negócio que a gente vai fazer uma vez por ano, ou de repente uma vez por trimestre, com as recomendações que incluem não só ali os dados, mas também o nosso conhecimento do mercado, o nosso conhecimento da estratégia do cliente. Cara, muito maneiro, muito maneiro. E aí tu me fez pensar numa parada, eu não sei se... De novo, eu vou continuar aqui falando que não faz sentido, porque pode ser que eu esteja falando merda. Mas assim... Suas perguntas estão ótimas, manda ver. Eu tô pensando principalmente nessa parte de democratização de dados, assim. Arrumei até algumas confusões sobre isso em alguns cursos que eu dei aí recentemente. Arrumei mesmo, né? Então, assim, qual o meu ponto em cima disso? Como que a gente pode viabilizar essa democratização para que o crescimento do compartilhamento desses dashboards não sejam só no boca a boca? Caralho, tu viu o dashboard que a Ingrid fez? Toma um acesso aqui. Então, tipo, a gente pode criar algum tipo de repositório com essas dúvidas de negócio que são tiradas e os links dos dashboards. Quais são os processos que a gente pode tomar para poder democratizar essa informação dentro da empresa? E se existe, né? Se não existe, a gente cria um aqui agora e aí é o que a gente decidir aqui. Tá certo? Eu acho que tem como, sim, fazer isso. Primeiro tem
algumas empresas que vão trabalhar com sistemas únicos, né, de dashboards, principalmente quem está do lado do cliente, né? A gente que trabalha com consultoria, você vai acabar trabalhando com mais de uma plataforma e aí o negócio vira uma torre de Babel, porque em geral o cliente vai ter só Tableau ou só um ClickView e aí vai ter ali a biblioteca de dashboards deles, né? Do lado das consultorias, o negócio realmente fica um pouco mais bagunçado, ainda mais se você trabalha com ferramentas diferentes, né? A gente já fala se você é agnóstico sobre as ferramentas. Em todas as consultorias que eu já trabalhei, a gente tinha esse approach. Se o cliente tem uma licença do Tableau, a gente vai trabalhar com Tableau. Se eles têm uma licença do Power BI, vai trabalhar com Power BI. Se não tem budget no projeto, a gente trabalha com Looker Studio, que é de graça. Fica aquela bagunça. Eu fiz um tempo atrás um inventário sobre dos dashboards que a gente tinha, então realmente a listinha de todos os dashboards com os links, quem era responsável por fazer aquilo lá. Só que não vai ser para todo o departamento que isso é útil para a gente entender o que a gente tem disponível e em que nível que a gente está com cada um desses dashboards, porque a agência tinha departamentos diferentes criando dashboards, não só o departamento ali que realmente era o departamento de dados e de visualização de dados, né? Tinha o pessoal de mídia, estava criando seus próprios dashboards também, o que é bom, é ótimo, mas a gente chegou num ponto em que a gente queria entender como que a gente pode levar o nível disso. Então, a gente precisou entender quantos relatórios que tinha, quantos dashboards, que pessoas que estavam fazendo com isso, e criar uma forma de entender qual era o nível do dashboard. Então, o que eu fiz foi, além, né, dessa lista, que na verdade era uma grande planilha, eu peguei uma dica do Avinash, que já foi mencionado aqui hoje. Ele criou um tempo atrás um sisteminha assim de você avaliar um gráfico. Se o gráfico é bom ou se o gráfico é ruim. Então ele criou uma série de critérios, ranqueou ali os critérios, colocou pesos nos critérios e falou, ó, esse gráfico aqui é um gráfico 10, esse gráfico aqui é um gráfico 8, com base naqueles critérios ali dele. E é um negocinho assim, só pra você ter uma noção do que tá precisando de mais atenção, vai. Não um negócio que, tipo, nossa, 10, pô, esse gráfico é 10, o que eu faço com isso? Não faz nada a não ser falar parabéns, né? Mas, de repente, um gráfico 5 tá precisando ali de uma atenção. E eu adaptei esse sistema dele para avaliar os dashboards que a gente tinha inventarizado lá, que a gente tinha listado todos os dashboards. Então, a gente avaliou os dashboards e colocou, por exemplo, alguns critérios. Está automatizado? Qual que é o nível de automação que você tem nesse dashboard? Quantas horas semanais que você ainda gasta com esse negócio aqui? Qual que é o nível de visual, né, do design visual ali dele? Então, a gente criou algumas formas ali de avaliar para entender que tipo de ajuda que o pessoal estava precisando e tentar focar em ajudar, né, em melhorar o que precisava ser melhorado. Acho que a única coisa que eu talvez colocaria seria quais são as dúvidas de negócio que esses dashboards do inventário tiram. Porque aí a gente pode tentar, talvez, eu não sei se isso acontece, mas evitar com que outros dashboards semelhantes sejam criados à toa, sabe? Principalmente porque a gente está partindo para cenários onde a gente cada vez mais vai ter limitação de cota. É porque a gente acaba utilizando muito mais o Looker, né? Mas no mundo a gente tem uma limitação de cota de extração desses dados via API. Eu acho que se a gente recriar alguns outros dashboards que já existem dentro da estrutura de dúvidas de negócio que a gente quer reportar, aí a gente acaba anexando, juntando esse balaio todo que a gente está fazendo aqui, tendo uma visão tipo, pô, beleza, então nesse repositório, né, nesse inventário de dashboards que a gente tem aqui, ou de relatórios que a gente tem aqui, a gente tira essas dúvidas de negócio. Então, tipo, talvez o cara não tenha a dúvida dele em específico, mas ele tenha um outro dashboard que ajude ele a ter a mesma resposta ali, né? É importante só ressaltar em cima que você trouxe, você, que o Looker tem cota também, tá? O grátis. Não, eu sei, e é exatamente por isso, exatamente por isso. Exato. E acho que em cima disso, se a Mafê quiser complementar... Em cima disso, a Mafê tem uma demanda. Mas eu falo que se ela quiser complementar, o que acontece muito também sobre a questão do dashboard e a democratização, é a galera só entender, né, a diferença entre eu dar acesso a uma ferramenta que a pessoa talvez não tenha conhecimento para operar e pode fazer um problema para o meu negócio, e outra dar acesso a um dashboard. Ela vai visualizar as informações, como o nome do podcast diz, visualização de dados. Ela não vai operar. Mas a ferramenta, às vezes, eu
também concordo que você não deve dar acesso para as pessoas, porque às vezes elas podem estar mexendo em coisa que elas não sabem, não têm domínio e podem fazer uma besteira muito maior para o negócio. Agora, o dashboard, cara, todo mundo pode ter acesso a uma informação que seja relevante e que ela possa ter acesso, né, lógico. Não, eu concordo totalmente, assim, a colocação de todo mundo aqui foi bem perfeita, seria o que eu falaria, para falar a verdade, eu não tenho o que acrescentar, foi todo mundo bem colocado. Boa, boa. Eu quero fazer uma perguntinha, a gente já tem para os finalmente aqui, por que eu pareça, papo muito bom já, mas eu tenho uma perguntinha para fazer, que eu vou fazer, e aí eu e o Luciano vamos para os reclames do Plim Plim para fazer umas informações aqui das nossas parcerias, tá? Mas a pergunta que eu quero fazer para as senhoritas é: quais são, e aí eu sei que em cima de um universo tão gigantesco como este, vocês vão penar para escolher quais são os 3 maiores erros que a galera deve evitar na hora de produzir seus dashboards. Eu sei que vocês devem estar assim, 3! Só 3, mas só 3. Vamos dar essa tarefa árdua para vocês de só 3. Enquanto isso, eu e o Luciano vamos fazer os reclames do Plim Plim, um recado rápido aqui, né, Luciano? Recado rápido para quê? Eu tô tomando aqui um negócio que é um café muito bom. Esse café é da onde, Luciano? Coffee Mais muito forte. Drip Coffee, você tem café em cápsula, inclusive super crema, é o café preferido do Gustavo, tem cidade 10. Estou a tomar muito aqui. Forte, muito forte. Então aqui no link da descrição você vai ter, meu parceiro, não é só 5% no boleto não, é 15% de desconto que vai ter aqui para você no link, para você poder garantir o seu café. E aí, pô, deixa de ser otário, tá? Porque assim, o que acontece aqui, né? Vou explicar pro pessoal aqui, pra Ingrid e pra Mafê. A gente pode usar a comunicação não violenta. Aí deixa de ser comigo é só violenta, só. Porque assim, se você for para a galera tira foto falando aqui, ó, encontrei Coffee Mais no mercado. E aí o cara compra sem os 15% de desconto. Então, toda vez que você me mandar foto agora, dizendo que você está comprando Coffee Mais por causa das métricas boas no mercado, eu vou te chamar de otário no meu privado. Porque tem acontecido bastante. Aproveita o link de desconto aqui. E, boa! Pô, muito, muito bom, né? 15% dá moral, né? E pra galera que não tá ligada aí, a senhorita Maria Fernanda Neuhauter se juntou a mim para tentarmos ajudar os profissionais de marketing digital e analytics deste Brasil varonil sobre storytelling com dados. Então nós temos agora uma imersão presencial aqui no Rio de Janeiro. Inicialmente, depois vamos tentar fazer essa imersão mais espalhada pelo Brasil. Mas nesse momento a primeira turma que está aberta é no Rio de Janeiro, restam só 4 vaguinhas e você tem um link aqui na descrição para poder se juntar a nós com também a moralzinha. Então o link tem uma moralzinha para você aqui, fechou? A Mafê, ela leciona nesta nossa imersão sobre visualização de dados e eu leciono um pouco junto com ela sobre storytelling e eu falo depois sobre oratória. São 2 dias inteiros para você poder aprender não só a teoria, mas a prática, porque tem muito exercício. E para você ter um linkzinho na descrição com a moral, viu de nada. E por último, quero ressaltar que a gente tem a parceria com a Reserva. E nessa parceria com a Reserva a gente tem várias camisas, como essa aqui que a gente tá, menos X mais dados, várias outras coisas aqui, fechou? E a gente, como a Ingrid disse, que ela levantou a moral pra gente sobre não tire print do seu dashboard, papapá. Então, a gente tem uma camisa na Reserva Inc. que é não seja printeiro. Então não seja printeira e nem printeiro. O link da nossa camisa da Reserva Inc. tá aqui e você tem 20% de desconto aqui dentro da nossa lojinha da Reserva Inc. Fechou? A gente agora vai falar dos 3 maiores erros, mas a gente ainda vai contextualizar um pouco mais. A Ingrid ainda vai dar dica de Data Story, Data Viz, então relaxa aqui que tem mais conteúdo. Começa aí, Mafê. Eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam sobre os erros, além da questão de entender o perfil do público, tudo que a gente falou aqui, que se você não fizer isso é um erro, eu acho que eu listaria trazer uma complexidade muito grande para a visualização, no sentido de botar diversas fontes diferentes, diversas cores. Quando a gente pensa em visualização, muitas vezes menos é mais, porque toda informação que você coloca ali pode acabar se tornando ruído. Se você quer destacar tudo, nada vai ter destaque. Então, não faça uma miscelânea de cores e não precisa necessariamente se prender à paleta de cor daquela marca, como o Gustavo falou. Se a logo é vermelha, eu vou deixar tudo vermelho.
talvez não seja a melhor escolha. Reflita se você está, de fato, direcionando, se você está usando os recursos visuais, como botar uma fonte em negrito, trabalhar as cores de forma intencional, que direcione a atenção para o que você quer. E também, claro que ninguém aqui é designer para entender super a fundo a psicologia de cores, mas algumas premissas básicas de talvez não usar o vermelho para algo que é positivo, é legal você ter esse cuidado também. Acho que tentando pensar, é que é muita coisa, fica até difícil escolher só 3, assim. Eu pensei nesses 2, que é uma coisa muito, muito recorrente. Acho que também tem assim, respeitar o limite do espaço. Às vezes você quer botar muito dado junto, aí você deixa aquele gráfico muito pequenininho, muito espremido, ou faz um gráfico de pizza com milhões de fatias, que no fundo a pessoa vai bater o olho e não vai entender o que aquele gráfico quer dizer. Então, existe um limite de espaço ali que precisa ser levado em consideração também. Eu gosto que a gente vai ter agora 6 erros, então, porque eu vou listar mais 3. Boa, Vocês queriam resumir, a gente vai ter 6. Aí, é bom que o time de conteúdo já vai pegar esses 6 e vai criar um post no Instagram. Vai fazer post, quero créditos também. Bom, o primeiro que eu ia listar que a gente já mencionou aqui também, aceitar criar um dashboard baseado só num pedido que é uma lista de métricas. Então, precisa perguntar quais que são as questões de negócio e que devem guiar o dashboard. Esse é o erro número 1 e a gente já falou bastante dele. O 2, manter processos manuais que podem ser automatizados. Já falamos aqui também sobre automatização. E aí o 3, acho que vai bem em linha com o que a Mafê também andou falando, que é negligenciar ou menosprezar conhecimento sobre design, sobre storytelling, que pode ser realmente crucial para se comunicar melhor, se comunicar de forma mais eficaz na visualização de dados. Então, mesmo essas questões com cores ou espaçamento, todas essas questões são conhecimentos sobre design e incluem também alguns princípios de storytelling que a gente não pode negligenciar ou menosprezar. Essas coisas não são extra, assim, não é tipo para o gráfico só ficar mais bonito, para o dashboard ficar mais bonito. Não, isso realmente faz diferença na interpretação de dados, em como as pessoas vão engajar com aquele dashboard. Esses são os três erros, então ficamos com 6. Já tem 6. A galera se deu bem aí. E agora, a gente vai para a parte final do nosso podcast, que é um bate-bola rapidinho. A gente vai fazer 4 perguntas, só que eu vou fazer uma para cada, beleza? Só que qual é a grande questão desse bate-bola? Não pode pensar. Eu vou perguntar e você vai, pum, é aquela que tá no teu coração, fechou? Tem que ser aquilo que você está sentindo ali, não pode pensar muito para dar essa resposta. Então, em cima deste contexto de análise de dados, farei a primeira pergunta para a senhorita Maria Fernanda Neuhauter. Uma ferramenta, Mafê, diga para você que você entende que essa é brava. Eu vou falar o Lucro Studio, apesar da relação estar em crise com ele, que ele tá meio mais ou menos, mas é por ser uma ferramenta que dissemina muito essa prática. Por ser gratuita, eu acho que ela facilita a disseminação e a consciência sobre esse olhar aos dados, a análise e a visualização também. Ingrid, um gráfico que as pessoas nunca devem usar. Mapa de pizza. Já viu? Esse daí é bravo! É um mapa que tem pizzas assim de vários tamanhos, em diferentes países, pizzas em vários tamanhos, consegue ser pior do que o gráfico de pizza. De pizza. Não use. Sobre o gráfico de pizza, alguém, não lembro agora quem é para dar crédito, mas falou assim, pizza só é bom para comer, cara. Porque quando a gente visualiza, a gente passa mal, a gente fica puto que não tá comendo, a gente água. Pizza só é bom para comer, acabou, para mais nada. Boa. Ingrid, você agora. Uma dica para quem está começando em Analytics. Em visualização de dados, em tudo isso. Uma coisa que eu falo sempre, não basta ter dados disponíveis, os dados só têm valor quando eles são entendidos. Então não adianta vomitar ali todos os dados que você tem no seu dashboard, você precisa garantir que eles vão ser entendidos. E que você entendeu também. Boa. Mafê, você. Uma dica? Vamos lá, última perguntinha. Qual a principal informação que o profissional de dados não pode esquecer na hora que vai criar um dashboard? Informação do briefing ou informação no dash? No dash, vai fazer o dash, o que não pode esquecer nunca? Tá pensando muito, fala. Pensando Pô, ninguém vai te julgar. É difícil escolher uma só. Ninguém vai te julgar.
Você tá no espaço sem julgamento. Acho que eu colocaria, talvez, pensando até no entendimento dos dados, deixar bem, botar uma legenda em tudo aquilo que você está trazendo, não só jogar um gráfico sozinho. É importante ter um título explicando o que aquele gráfico quer dizer, ter uma legenda, o período que você está olhando, essas coisas que já antecipam perguntas que a pessoa que vai olhar aquele dash poderia ter e direciona a atenção dela para o principal, que é os dados, né? Cortando essas perguntas. Sei lá, não sei. Foi pergunta. Fiquei na dúvida. Nessa última aí, eu vou meter o meu dedo para fazer só uma também, que é não esquecer que você não é quem consome o dashboard, beleza? Não esqueça que não é para você, é para outro. Só metendo que essa aí eu não consegui me segurar. Ingrid, Mafê, muitíssimo obrigado por esse papo sobre visualização de dados. Foi incrível. Acho que dá pra gente já pensar numa V2 aqui, de mais outros temas que a gente falou que podem ser só eles conversados e debatidos em outros episódios. Ingrid, muito obrigado pela sua participação diretamente da Holanda. Não sei nem que horas são aí nesse momento, mas eu queria que você deixasse um recado final, dicas, o que mais você quiser deixar pra galera aí. A gente tá com 4 horas de diferença de fuso horário agora, então já tá ficando escuro aqui. Pra quem tá assistindo no vídeo, já viu que acenderam as luzes aqui em casa. Meu medo era você tá 3h30 da manhã, mas meu Deus me livre. Não, tranquilo, vocês marcaram num bom horário. Mas se eu puder dar uma última dica, para quem se interessa bastante por visualização de dados, esse ano eu publiquei 4 artigos com conteúdo mais avançado sobre DataVis. São 3 deles sobre como visualizar polarização de dados e um deles sobre como achar insights em dispersão de dados. Então, são tipos de gráficos também um pouco mais avançados, são temas um pouco mais avançados em DataVis. Todos eles foram publicados no Medium, dá para achar fácil procurando no Google pelo meu nome, Ingrid Pino. Provavelmente meu nome deve estar na descrição do episódio do podcast, e por Medium. M de métricas, E de estratégia, D de dimensões, I de impressões, U de únicas e M de métricas de novo. Medium, acho que a maioria das pessoas deve saber o que é, mas soletrando aí, e o meu nome está na descrição do episódio para vocês saberem pesquisar aí. Procure esses artigos que tem bastante conteúdo legal sobre visualização de dados. Se o Gustavo nunca te convidou para escrever no nosso blog, tipo assim, eu tô te convidando, tá? Então fica à vontade. Tá agora. Obrigada, já tá aceito o convite já. Oba! E ao mesmo tempo, só me mandar os links que eles vão, além de estar o seu nome com o LinkedIn na descrição, os links todos. Maravilha, eu só nem precisava desse fluff todo aí. É só mandar aqui. Não, mas é bom que a galera te busca também, não tem problema não. A gente bota aqui na descrição. Obrigado mais uma vez pela sua participação e, como sempre, pela aula que você sempre dá aqui com a gente, tá? Obrigado. Obrigada pelo convite. A gente agradece. Mafê, mais uma vez, obrigado, viu? A próxima vez que você vier, a gente junto te dá uma continha de luz, tá bom? Continha de luz? Já tá ficando sócia do podcast, começar a dividir os custos. A Mafê, eu acho que foi a que mais participou, da história. Então. Mas obrigada. Eu adoro falar sobre esse assunto, é uma das coisas que eu mais gosto, então é sempre muito bom. Até casou bem, que eu Gustavo, a gente já vai falar bastante sobre isso semana que vem, já fez até um aquecimento, assim, várias ideias. Então é sempre um prazer. Boa. E pra gente finalizar, não esqueçam que o livro desse rapazote que o segura está disponível aí, na Amazon, formato Kindle, formato livro físico mesmo, também formato digital, disponível nas livrarias. Por aí, como a Ingrid falou no momento aqui do nosso podcast, ela falou, você tem que entender também as métricas. Só nesse livro aqui tem mais de 40 páginas a entender sobre como elas funcionam, como são calculadas, o que elas querem dizer. Beleza? Luciano, tem um recado final pra galera aí? Tem não, só dar tchau mesmo. Meio-dia, estamos na hora do almoço. Até a semana que vem e tchau. Um abraço e até o próximo. Valeu!